O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta semana regras de conduta para as plataformas de internet contra ataques a escolas. De acordo com o ministro, a portaria tem como base o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as empresas são consideradas prestadoras de serviço e podem ser responsabilizadas pela propagação de conteúdos que carregam perigo. Para falar com a gente sobre essa questão e as responsabilidades das plataformas digitais, nós conversamos agora com Flávia Lefebvre, que é advogada especialista em direito do consumidor e direitos digitais. Olá, Flávia, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Muito obrigada e boa tarde para vocês e para todas e todos. Flávia, vamos falar de um assunto tão importante que vem aí tomando espaço e destaques na imprensa, na mídia, sobre as plataformas digitais, né? As suas responsabilidades e como elas podem ajudar ou não, né, a frear esse momento tão delicado de ódio, de pregação de violência, enfim. O ministro da Justiça, essa semana, assinou aí um decreto, veio com novas propostas, com regras, mas, ao que tudo indica, tem plataforma que se recusa a, enfim, entrar e trabalhar nessa questão. Queria te ouvir sobre isso, você que é especialista neste assunto, e entender um pouco por que as plataformas se negam tanto a contribuir com conteúdo de violência, Flávia. Bom, primeiro, dizer que essa portaria, né, 351, que o ministro Flávio Dino editou, ela foi feita justamente porque o ministro fez uma reunião com as plataformas e, especificamente, o Twitter, segundo informações do próprio ministro, estaria resistindo a prestar informações e remover determinados conteúdos que estimulam a violência nas escolas e fazem apologia ao crime, aos criminosos, né? E, portanto, o ministro, de modo a garantir a segurança de todos e também baixar, né, o nível de medo que a população está, porque cresceu a veiculação desse tipo de conteúdo nas redes, ele então decidiu, usando o Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e com base também no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que toda a sociedade tem que ter compromisso com a segurança, com a vida, com a saúde das crianças e dos adolescentes. E é uma portaria, basicamente, que impõe às plataformas a obrigação de apresentar informações a respeito desses conteúdos específicos relacionados à violência da escola, apologia ao crime, apologia aos criminosos, né? E também remover conteúdos relativos a esse tipo de ilícito, né? A Secretaria Nacional do Consumidor é a coordenadora, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, da qual fazem parte os PROCONs, por exemplo, e, portanto, ela tem essa atribuição de determinar medidas para garantir a segurança do sistema. Né? A relação que a gente mantém com essas plataformas, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por um voto da ministra Nancy Andrighi, já há alguns anos atrás, é uma relação de consumo. Portanto, as empresas estão obrigadas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, prestar serviços seguros. Né? E aí a gente é obrigado a reconhecer que não haver uma moderação ativa, proativa por parte das plataformas, dos conteúdos que incitem a crimes, incitem o medo, o pavor da população e ponham em risco, né, a saúde e a segurança de crianças e adolescentes, elas estão obrigadas a cumprir, por conta disso tudo, as obrigações de segurança que estão no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, eu acho que foi um ato corajoso, né, do ministro, porque há muitos anos as plataformas vêm
emplacando o discurso de que o que deve prevalecer na relação que se estabelece com seus usuários são os termos de uso, né, e as políticas próprias de cada plataforma, como se esses termos de uso não devessem estar de acordo com as leis brasileiras. E estão. Então, na realidade, essa portaria vem enquadrar, né, o comportamento e as condutas e as práticas comerciais das plataformas para que elas cumpram obrigações que estão previstas na lei brasileira. Agora, falando de leis brasileiras, eu acho que cabe falar aqui, inclusive, do PL 2630, que é o PL conhecido como PL da fake news, que está tramitando no Congresso, vai agora para o Senado, que, na verdade, tem tudo a ver com essa temática da regulação das big techs aqui no Brasil. E eu gostaria que a senhora pudesse falar o que ela pode contribuir nesse combate a essa violência, a esse discurso de ódio nas redes sociais, inclusive considerando que o governo fez adendos agora, nessa última semana, nessa lei. Nesse projeto de lei, desculpa. É o projeto de lei que saiu do Senado em 2020, chegou na Câmara, né? O deputado Orlando Silva é o relator. O governo, a semana passada, né, mandou uma proposta para fazer alterações nesse PL. Né? Isso tudo vai ser amplamente debatido e tem a ver com essa temática toda que está contemplada também pela plataforma, porque é a lei que trata de transparência, responsabilidade e liberdade de expressão na internet. E ali nós temos uma série de dispositivos que tratam de maior transparência sobre as práticas algorítmicas de moderação de conteúdos, sobre a obrigação de as plataformas apresentarem relatórios periódicos, apresentando quais têm sido os critérios adotados para remoção, recomendação, impulsionamento de conteúdos, quantas remoções aconteceram, quantas contas foram suspensas, e prevê também a existência de um código de conduta elaborado num ambiente, né, no texto original do PL 2630, multissetorial, ou seja, com a participação de todas as partes da sociedade, governo, empresas, academia, terceiro setor, né, para orientar a elaboração dos termos de serviço das plataformas no que diz respeito a esses aspectos, né, transparência, algorítmica, rotulagem, né, dos conteúdos para que o usuário da plataforma saiba quando se trata de publicidade, quem faz aquela publicidade, porque tudo isso viabiliza que o usuário possa ter um senso crítico maior ao se deparar com determinadas informações, né? E com determinados conteúdos. Então, esse PL ele é muito importante, mas ele certamente implicará ainda num debate mais profundo, que vai tomar tempo, e nós temos uma situação hoje de urgência, né? Então, por isso, o ministro adotou essa portaria, atribuindo à Secretaria Nacional do Consumidor e à Secretaria que vai cuidar de segurança pública com relação a esses temas, né? E que vai coordenar as informações que forem coletadas com base nessa portaria, porque a gente tem uma situação emergencial. Então, essa portaria, ainda que algumas pessoas digam, mas isso vai poder prejudicar o andamento do PL 2630. O próprio deputado Orlando Silva já se manifestou publicamente dizendo que não, que ele acha que é um plus, né, para alimentar e orientar a discussão que vai acontecer. E eu entendo que neste momento, né, que é grave, eu conheço diversos pais que estão em grupos de WhatsApp de escolas e o clima é de terror, que não dá para a gente aceitar isso. O governo tomou uma medida que eu considero proporcional, né, ao risco e aos perigos, né, que essa prática toda traz para a sociedade como um todo, e para
neste ponto específico, ampliar a transparência, ampliar informações para a gente evitar esse clima de terror que se instaurou, porque, afinal de contas, a gente, desde janeiro para cá, teve, além de outros eventos, né, que foram muito alimentados pelas redes, como o 8 de janeiro, por exemplo, a tentativa de golpe, né? Agora, esses 3 acidentes, 3 massacres em escolas, né, de janeiro para cá, quer dizer, a situação vai escalando. Então, o governo não pode fazer de conta que não está acontecendo nada, com base na alegação de que não se poderia interferir na livre iniciativa e na liberdade que as empresas têm de fixar os seus termos de serviço, suas políticas de uso de plataforma. Quando a gente tem aparente, porque no meu modo de ver, um aparente conflito, não há conflito entre esses 2 direitos, mas havendo conflito entre 2 direitos fundamentais, como a gente pode considerar aqui nesse caso, o que a própria Constituição Federal diz é que a gente deve aplicar o princípio da proporcionalidade. Qual valor, neste momento, está mais em risco, né? Quais partes nessa relação estão mais vulneráveis? E, sem dúvida nenhuma, são as crianças, os adolescentes, os professores e as famílias dessas crianças. Agora, Flávia, quando se fala exatamente na regulação das mídias sociais, das plataformas, e até mesmo que veio com o próprio PL das fake news, e esta medida dessa semana anunciada pelo ministro Flávio Dino, se fala, a primeira coisa que fala é censura e liberdade de expressão. Mas em nenhum momento se discute a responsabilidade de suas empresas, suas plataformas digitais, as big techs. Traz essa questão da liberdade de expressão e de censura, mas em nenhum momento traz a discussão e fala do impacto da responsabilidade das plataformas, que é nítido e falta. Ninguém quer assumir esse problema hoje e a coisa só tende a aumentar. Nesse sentido, como que a sociedade civil pode ajudar a se mobilizar para que, de fato, o PL seja aprovado e, enfim, cesse tanta violência nas redes sociais, Flávia? Olha, eu acho que essa iniciativa da portaria, né, ela é muito importante porque ela, pela primeira vez, né, de uma forma bastante clara, põe a relação das plataformas com os seus usuários e com o governo, né, na perspectiva de uma relação de consumo e de que elas têm, sim, obrigações e responsabilidade por seus atos próprios. Porque as plataformas sempre se acomodaram no discurso de que, com base no Marco Civil da Internet, elas não teriam responsabilidade por conteúdos gerados por terceiros. E isso é verdade, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, como o próprio texto fala, ele foi estabelecido para evitar a censura e proteger a liberdade de expressão e evitar que simples notificações das plataformas levasse a uma derrubada sistemática e arbitrária de conteúdos e, portanto, se garantir a liberdade de expressão. Entretanto, o mesmo Marco Civil da Internet, no artigo 3º, deixa claro que a responsabilidade dos agentes deve se dar de acordo com a sua atividade nos termos da lei, como está no Marco Civil da Internet. Então, uma coisa é a gente responsabilizar as plataformas pelos conteúdos postados por terceiros. Outra coisa é a gente responsabilizar as plataformas pelas práticas algorítmicas aplicadas para moderação de conteúdos. Vou dar um exemplo bastante concreto que aconteceu agora nas eleições de 2022. O YouTube, né, recomendava, impulsionava conteúdos desinformativos, né, atacando as instituições democráticas, o processo eleitoral da Jovem Pan e da Brasil Paralelo, do canal Brasil Paralelo, que são canais de ultradireita e que são usinas, né, de produção de desinformação e fake news, né? Então, o conteúdo é da Jovem Pan e do Brasil Paralelo. Sim, mas a prática de impulsionar, né, de recomendar e de estimular
o acesso àqueles conteúdos é uma prática própria da plataforma. Então, por estas práticas comerciais, que, aliás, trazem muito lucro para elas, porque quanto mais engajamento, mais elas ganham, né? O modelo de negócios dela são baseados no engajamento, elas então promovem, sim, impulsionamento, pago e não pago também, recomendações e remoção de conteúdo. Porque as plataformas não fazem só impulsionamento. Muitas vezes, eu mesma, como advogada, já entrei na justiça para questionar a remoção de conteúdo feito de forma absolutamente arbitrária pelo YouTube, por exemplo. Né? E nós, aqui no Tribunal de Justiça, tivemos ganho de causa, porque o tribunal reconheceu que a plataforma estava fazendo uma censura privada. Então, eu acho que a gente precisa evoluir, né, nas reflexões a respeito das responsabilidades das plataformas. Uma coisa quando a gente trata exclusivamente dos conteúdos e outra quando a gente trata da responsabilidade das plataformas por suas práticas de moderação de conteúdo e também pela omissão em não observar a legislação brasileira para garantir um ambiente seguro, né? Porque se você tem numa plataforma a veiculação livre de estímulo ao crime, né? Isso não é uma conduta que está resguardada, que pode estar contemplada pelo Código de Defesa do Consumidor. Né? Isso é uma conduta que extrapola, né, a expectativa que é razoável e legítima que o usuário da plataforma tenha de ter um ambiente seguro. Então, as plataformas têm, sim, essa responsabilidade e eu acho que essa visão, por isso apoio muito e aplaudo a portaria do ministro Flávio Dino agora, de colocar o trato dessa questão sob essa nova perspectiva. Perfeito. Conversamos com Flávia Lefebvre, que é advogada, especialista em direito do consumidor e direitos digitais. Com certeza esse tema ainda vai escalonar para outras discussões, mas a gente agradece muitíssimo a sua participação e essa contribuição que você deu para esse debate. Eu que agradeço, muito obrigada, bom trabalho a todas e todos. Abraço. Abraço.